ouvindo. Ah, não. Então tá ouvindo a voz, tá ótimo. Então vamos lá. O que eu quero que a Irmandade entenda? Irmandade, a obra não é do homem. Graças a Deus, né? A obra não é do homem. A obra é de Deus. Então, por diversas... Tá congelando muito? Não, ouvir na voz tá ótimo. Não tem problema se congelar, não. O importante é a voz. Então, olha só. A obra ela é de Deus, ela não é do homem. Então, o que acontece? Antigamente, sempre aconteceu essas divergências. Sempre, mano. Sempre. Desde a época de Cristo. Sempre aconteceu. Divergências entre ministério, entre liderança. Porém, as pessoas quase não ficavam sabendo, né? Porque era algo mais interno, a comunicação era muito falha antigamente. Infelizmente, eu vou dizer infelizmente, hoje, tudo que se posta, ou tudo que se acontece, as pessoas postam. E a internet tem uma capacidade muito grande de espalhar a notícia em questão de segundos. Entende? Existem vídeos que em segundos eles viralizam pelo mundo inteiro. Então a internet ela tem essa capacidade, que é algo bom se você souber usar, mas algo ruim que o adversário adora utilizar. Nós temos que entender também que o tempo todo, se nós não vigiarmos, nós somos usados pelo adversário. Vou dar um exemplo. Pedro, ele diz para Jesus assim, ó, Senhor, se Jesus pergunta para ele assim, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz assim, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus diz para Pedro assim, Pedro, não foi ninguém que te disse isso. Não foi você que sabia disso, mas foi o Espírito Santo que falou na tua boca. Então, naquele momento, Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo. No versículo seguinte, Jesus fala assim, olha, vou ser preso, vou ser crucificado. E aí Pedro começa a dizer assim, não, Senhor, isso não vai acontecer, eu não deixaria que isso aconteça. E Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Ou seja, em um segundo, em um minuto, Pedro era a boca do Espírito Santo. No minuto seguinte, Pedro foi boca de Satanás. Então perceba que qualquer coisinha, a qualquer momento, se nós não vigiarmos, nós podemos ser utilizados pelo inimigo. Entende como é sutil essas coisas? Pedro estava do lado de Jesus e foi utilizado. O que acontece? Mais uma divergência que acontece entre o ministério, como já aconteceu outras vezes. Porém, hoje em dia se acontece, se entra na frente da câmera, conta e isso se espalha, isso viraliza de uma forma muito rápida. Só que quem recebe a informação nem sempre sabe filtrar isso. E foi o que aconteceu. Isso caiu em todos os grupos, essa informação. E o ser humano, infelizmente, o adversário, assim como o fez com Pedro, aproveitou a situação e fez uma arruaça na igreja. Fez uma arruaça porque caiu no meio dos grupos aquele que não estava preparado para apaziguar, né, para tentar apagar, né, as emoções. Ele, pelo contrário, ele foi o isqueirinho que ele propagou ali a confusão. E agora nós vamos ler na palavra para a gente poder continuar. Diante de tudo isso que aconteceu, nós vamos ler na palavra, tá bom? Vamos falar pela palavra.
Livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, livro de Mateus não, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu até leria outra aqui, ó. Bem-aventurado os humildes, pois herdarão a terra. E ainda leria o 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Só até aqui. Verdade. Para que eu possa explicar o 9, eu vou explicar o 3 e o 5. Para que eu possa explicar o capítulo, o versículo 9, eu vou explicar o 3 e o 5. Porque está faltando isso dentro da igreja. Está faltando. E depois que Deus falar pela palavra, aí vocês vão entender o que eu quero dizer, o que aconteceu dentro da igreja. A palavra de Deus diz que bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, de quem que é o reino dos céus? Dos pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa que não tem fé, que não tenha o Espírito Santo. Não é. Nem pode ser. Vou achar uma almofada. Achei. Nem pode ser. Por que não pode ser? Porque se eu disser que os pobres de espíritos é uma pessoa que não tem fé, eu estou assumindo que toda pessoa que não tem fé vai para o céu, porque é o que está escrito aqui, ó, bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. Então eu estou assumindo que todo aquele que não tem fé, ele vai para o céu. Então não pode ser. Pobre de espírito não é uma pessoa que não tenha fé, não é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não é uma pessoa que não tem amor, ou que não faça oração, ou que não leia a Bíblia, ou que não conhece o Senhor. Não é isso. Não. Pobre de espírito também não é uma pobreza material, como São Francisco de Assis achou que era, né? São Francisco, lembra os franciscanos? Já viram os franciscanos que usam aquelas roupas, né? Eles fazem voto de pobreza porque São Francisco de Assis achou que pobre de espírito era uma pobreza material. Também não é isso, porque senão eu tenho que assumir que todo pobre vai para o céu. Entende? Quando eu digo que é pobre de espírito e a palavra de Deus diz que deles é o reino dos céus, então é algo que quando a pessoa alcança, ela está no caminho certo, da direção para o céu. Então, o que é ser pobre de espírito, né? Vocês a pobreza o termo que Jesus usa aqui é o pobre, porque assim, ó, no grego existe para dois tipos de pobre. O pobre comum, olha, eu sou pobre, mas eu consigo pagar minha conta, eu consigo me alimentar, eu consigo, né, cuidar da minha família, esse é o pobre. E o pobre miserável, aquele que não tem condição nenhuma, aquele que não tem o que comer. E é este o termo que Jesus utiliza no Sermão do Monte. E quando ele diz isso, ele está dizendo que a pobreza espiritual
A pobreza espiritual é Lázaro, lembra Lázaro? Lázaro sobe para orar, o fariseu ora e se engrandece. Senhor, graças te dou, porque não sou como esse cobrador de impostos. Falei Lázaro, não, Levi. Não sou como esse cobrador de impostos. Não sou. Porque eu frequento a tua casa, eu dou os meus dízimos, eu faço as minhas orações, eu leio, na época a Torá, né? A lei, ou nós poderíamos dizer hoje, eu leio a Bíblia. Não sou como ele. Podemos dizer que o fariseu era aquele crente que vai para a igreja de terno e gravata, aquela irmã cabelos longos, saia comprida, e vai para a igreja, senta lá, engrandece a sua alma, sai dali e não faz mais nada. O egoísta, o que acredita que o evangelho gira em torno de si mesmo. Esse era o fariseu. E quem era Levi nessa história? Levi era aquele que não teve coragem de olhar para o céu, não teve coragem de levantar os olhos, mas aonde estava ali batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus diz que o fariseu não foi justificado, mas o cobrador de imposto foi justificado. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua incapacidade. É aquele que reconhece que ele sozinho, ele não é nada, ele não é ninguém, que todos os meus planos, tudo aquilo que eu determinei para minha vida até o dia de hoje, de nada serve, de nada. Esse é o pobre de espírito. Esse é aquele o qual o Senhor fala na tua palavra. É desse que é o reino do céu. Aquele que assume a sua incapacidade. E aí nós temos aqui, ó, o que eu falei que ia explicar também. Bem-aventurado os humildes. Ou, na sua Bíblia, pode estar escrito os mansos, né? Os humildes ou os mansos. E aí, olha que interessante. Mansidão na Bíblia não é um tributo natural, né? Não é algo que, eu sou manso porque aqui diz que os mansos herdarão a terra. Que terra? Os céus. Então não pode ser algo natural, né? Porque se for algo natural, a pessoa é tranquila, a pessoa é mansa, já nasceu assim, ela é calminha, nasceu calma. Não pode ser esse tipo de mansidão. Porque se for esse tipo de mansidão, Deus deu vantagem para algumas pessoas. Algumas pessoas nasceram mais mansas. Opa, então essa tem vantagem de entrar no céu. Aquela ali nasceu estressadinha, né? E essa não vai não. Essa vai ser mais difícil. Eu vi que você... Wallace, não te perdoa. Eu não tinha visto que você tinha mandado mensagem. Então, o manso, né? A mansidão não é algo natural. Também não é uma pessoa educada. Não é uma pessoa que foi educada, né? É por isso que ela é mais tranquila, é mais quieta. Não é uma questão de personalidade. Por exemplo, nós temos 4 temperamentos, não temos? O colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Não é uma questão de personalidade. Não é. Não é isso, esse tipo de manso que a palavra de Deus está dizendo. O manso também não é o covarde. Não é o passivo, o omisso, o tímido. Não é.
Não pode ser. Porque se nós pegarmos João 2,15, primeiro assim, Mateus 11:29, Jesus diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus é manso. Aí, em João 2,15, Jesus junta um chumaço de corda na mão e senta o rei em todo mundo. Vira as barracas. Opa, mas calma aí. Sempre ouvi que o próprio Espírito era o que só tinha em si o Espírito Santo de Deus, e o que carrega outros, esse era o presunçoso arrogante. Não, o pobre é o reconhecimento da incapacidade pessoal. Você se livra de toda a bagagem e aí você dá espaço para o Espírito Santo entrar. Agora, o manso, né? O manso, então Jesus era manso, mas ele sentou o rei em todo mundo ali. E só porque ele fez aquilo, ele deixou de ser manso? Não, ele não deixou de ser manso. Ele continuou sendo manso, porque Jesus era manso, mas ele não era conivente. Ele não era covarde, ele tinha coragem de falar, ele tinha coragem de anunciar. O manso não é aquele que aceita tudo. Não é o sem opinião, aquele que não tem opinião própria. O que é um manso, então? Manso é o que está em Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. Aí sim, mansidão não vem do ser humano. Mansidão vem do Senhor. A palavra manso utilizada aqui, que nós lemos em Mateus 5:5, é utilizada a palavra praus, do grego praus. A palavra praus significa, eu vou traduzir na forma mais nua e crua para vocês entenderem, uma fera que foi domada. Quem é essa fera? A fera sou eu. E a gente já vai chegar na palavra que eu quero que vocês entendam essa madrugada. Veja bem, a fera sou eu. A fera sou eu. Eu reconheci eu reconheci a minha pobreza espiritual. Reconheci, a gente não passou, mas a própria bem-aventurança é aqueles que choram. Que choro é esse? O choro do reconhecimento. Eu entendi que eu não valho nada. Senhor, eu entendi que meus planos nunca foram corretos. Senhor, eu entendi, Senhor, que tudo que eu fiz até hoje era errado. Senhor, me perdoa. E você chora, você se pranteia diante do Senhor, você entrega o teu espírito, fala, Senhor, haja na minha vida, Senhor, me transforma, muda o homem e a mulher que sou, entendi que é errado. E aí, bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Você começa a buscar do Senhor, você começa a clamar, você começa a querer receber o que vem do alto. Mas aí, bem-aventurados os humildes, né? Vem os mansos. Mas aí, depois que você reconhece a sua pobreza, depois que você chorou, você precisa agora fazer o quê? Dominar essa fera. Qual fera? Eu, o pecado que habita em mim. Lembra quando Paulo diz o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E nisso vejo duas leis em mim, a lei do Espírito e a lei da carne. A lei do Espírito tenta combater a carne o tempo todo e da mesma forma vice-versa. Então agora, olha, eu entendi a minha incapacidade, chorei por isso, clamei, pranteei, Senhor, agora me ajuda a mortificar a minha carne, me ajuda a me segurar. Senhor, eu não quero mais ser o velho homem, Senhor, eu quero ser um novo homem, a nova mulher, eu quero andar no Espírito Santo, eu quero ser livre, porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para qualquer um, é naquele que anda em Cristo, mas para que eu possa andar em Cristo, eu tenho que fazer o quê? Mortificar a minha carne.
domar a fera. E qual é a fera? Eu, o pecado que habita dentro de mim. Irmandade, não há vitória sem esforço. Não há. Você acha que você está sofrendo? Todos nós estamos. Todos nós temos que segurar e domar o pecado que habita dentro de nós. Evangelho não é ir para a igreja, sentar e não fazer nada. Evangelho, pelo contrário, é você ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Fala, Senhor, é difícil. Ah, Senhor, é difícil, mas eu vou conseguir. Ah, sim, eu pequei, errei. Lembra? João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos o advogado justo e fiel. Sim, eu pequei. Ah, me ajuda a não pecar mais. E vai lá, e batalha, e luta. É isso, irmandade. É isso. É contra nós mesmos que nós estamos batalhando. E aí sim, chegamos lá no 9. Vamos pular para o 9, porque o tempo não espera. Aí sim, os pacificadores. Não é? O que é os pacificadores? Ser pacificador. O que não é? Melhor dizendo, né? Ser pacificador não é se unir com qualquer pessoa. Ah, não, eu sou pacificador, eu aceito tudo. Não, não. O que falar para mim? Aí sim, o que falar para mim, eu aceito. Não, isso não é pacificador. Não é ter opinião, não é ter. Isso é falta de opinião própria. Entende? Ser pacificador não é isso. Né? Não é ter comunhão com qualquer pessoa. Deixa eu marcar aqui que eu quero abrir uma parte. Não é você acreditar que eu vou ter comunhão com qualquer pessoa, então eu sou pacificador. Ó, segundo aos Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Não é ter jugo desigual. Isso não é ser pacificador. Não é. Uma frase que não é ser ecumênico, né? Porque tem gente que fala assim, ecumenismo. Ecumenismo é diferente de você ter comunhão com as outras igrejas. Presta atenção. Eu posso ter comunhão como tenho com a Assembleia de Deus, com a Batista, com os Adventistas, com os Testemunhos de Jeová, com os Congregacionalistas. Eu posso ter comunhão com todos eles. Posso ter. Ecumenismo não é isso, não é ter comunhão com outras igrejas, como muitas vezes nós vemos os irmãos da igreja falar. Não é isso. Ecumenismo é a aceitação de todo tipo de doutrina. Isso é o ecumenismo. Ah, eu sou cristão, você é do balacobaco, lá do bate-tambor, você serve a outros deuses. Ah, não, tudo bem, pode vir aqui cultuar comigo. Não, isso é ecumenismo. Nós não somos ecumenistas. Não somos. Isso não é ser pacificador. Nós temos opinião. Nós servimos a um Deus e o representamos. Mas vamos direto porque a gente precisa chegar a isso. Lutero tem uma frase que eu gosto muito de Lutero, que ele dizia assim, paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu vou repetir. Paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Filho, doa quem doer. A verdade precisa ser dita. Pacificador é aquele que
aquele que é envolvido diretamente ou indiretamente, ele vai manter a paz no seu meio. Ele vai, quando tiver uma discussão, quando tiver algo onde, né, as coisas estão se exaltando, ele vai buscar dentro da palavra de Deus o melhor caminho para colocar paz naquela situação. Ele vai chamar o seu irmão em particular e vai conversar e falar assim: filho, olha, aconteceu isso, vamos ficar em paz, vamos ficar em paz. Eu não lembro se era Tertuliano, eu não lembro alguém da igreja primitiva, no próximo culto, quando eu achar eu falo. Mas ele dizia assim, olha, isso lá na igreja primitiva, no ano 100, ele dizia, alguns acreditam que as profecias vão se cumprir desse jeito. Outros acreditam que as profecias vão se cumprir de outro jeito. Mas não tem problema. O importante é que o amor, o qual nos une, esse permanece fiel. E muitas vezes eu posso acreditar na Bíblia de uma forma, você pode acreditar de outro, mas isso aqui muitas vezes, aquilo que eu acredito que você acredita, na maioria das vezes, não é plano de salvação, porque o plano de salvação é o amor, é a união fraternal e é nessa que nós temos que estar unidos. É nessa. Verdade. Dentro da igreja aconteceu o que aconteceu. Para a Irmandade que não está inteirada no assunto, eu vou falar. O nosso ancião da igreja, não sabemos o que aconteceu entre os dois, o presidente e o vice-presidente da igreja. Mas eles discutiram, não estavam em acordo. E em vez de tratar ali, deixou que as emoções alcançassem a internet. Deixou que as emoções alcançassem a internet. E isso dissipou. E isso pegou muitos isqueirinhos no meio do caminho. Porque se tivesse só alcançado a internet, nós tivéssemos ouvidos e como pacificadores nós tivéssemos orado e falado assim, não tem problema, filho. Vai tudo se resolver. Vamos orar pelos irmãos, vamos orar. Mas não. Aqueles começaram a atacar, não sabiam da história, não tinha, ouviram um lado só. Irmandade, não tem como nós darmos opinião quando eu sei de um lado só. Eu sempre preciso saber dos dois, e mesmo sabendo dos dois, eu não vou dar opinião própria. Eu vou buscar dentro da palavra o conselho para aquilo que eu possa falar para um irmão ou para o outro. Não é eu, não é você. Lembra, nós somos pobres de espírito. Tudo que eu disser de mim mesmo não vale de nada, é lixo perante o Senhor, porque a sabedoria do sábio é loucura diante de Deus. Tudo que nós fazemos é segundo a palavra. Então os isqueirinhos começaram ali, não, tem que fazer isso, tem que protestar, e não sei o que. E isso explodiu na internet. Irmandade. Irmandade, não é dessa forma que um servo ou uma serva de Deus tem que agir, não é dessa forma que nós lidamos. Nós não lidamos conforme os nossos impulsos, conforme a nossa sabedoria, nós agimos conforme a sabedoria da palavra. Não dê a sua opinião. Não dê, ainda que te pergunte, a tua opinião não vale de nada. As pessoas me ligaram, faz 2 dias que todo mundo me liga, todo dia que as pessoas vêm buscar de mim. Filho, eu não vou dar minha opinião, falar, filho, ó, dentro da palavra diz isso, isso, isso. É isso que nós vamos fazer. Não adianta eu dar minha opinião, a opinião do irmão Rafa não serve para nada. Se eu tentar dar a minha opinião, eu vou piorar mais ainda. Então, o que nós temos que fazer, filho? Orar. Orar. Vamos orar pelos servos de Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo invada e mande embora todo esse espírito maligno de fofoca, esse espírito que não pertence a Deus, de confusão. Vamos orar. Ó, como está escrito, se possível, tenha paz com todos. Se possível. Exatamente. Verdade. Nós não estamos aqui para dar opinião própria.
Não estamos. Se alguém às vezes liga para mim, o que você acha? Olha, eu não acho nada. Não acho. Mas vamos ver o que a palavra diz? Vamos ver o que a palavra acha? E vamos para a palavra. Eu não dou opinião própria. Que possamos nós, hoje, entender que cada vez que eu ou você nós tentamos dar a nossa opinião, nós estragamos tudo. Nós temos a capacidade de destruir um lar, destruir famílias. Nós temos a capacidade de destruir fé de muita gente. Pessoas me ligaram desesperadas que existia uma mágoa, curaram essa mágoa, se viram ali no lugar de felicidade e parece que tudo isso foi destruído por causa de fofoca, por causa de irmãos e irmãs que não souberam ser pacificadores. Aprendamos hoje pela palavra. Que esse vídeo aqui alcance aonde tiver que alcançar. Que essa palavra alcance onde tiver que alcançar. Para que o Senhor possa renovar tudo isso que aconteceu. Para que todo esse espírito maligno possa ir embora no meio do povo de Deus. Seja pacificador. Por onde você andar, não haja em meio à emoção. Teve vontade de falar? Morda a língua. Não. Dá um tempinho. Não fala. Não fala. Às vezes o povo me liga, até aqui o celular. O povo me liga e de vez em quando me manda umas mensagens assim mal educadas, sabe? Aí eu já fico ali. Às vezes até digito, né? Vou digito ali e falar, quero ver. Digito. Aí o Espírito Santo fala, não, filho, o que você vai fazer? Não, eu vou responder porque não pode ficar assim. O Espírito Santo fala, não, você não vai responder não. Não vai. Desse jeito, não vai. Aí apago. Apago tudo. Apago tudo. Aí fico ali, coloco o celular de lado e fico emburrado, né? Porque a gente fica emburrado quando o Espírito Santo não deixa a gente fazer o que a gente quer, né? Aí fica emburrado. Aí vai passando, aquela emoção vai passando. Aí o Espírito Santo vai conversando, olha, se você fizer assim, vai acontecer aquilo. Por que você não... Você não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa. Tá? A pessoa tá te respondendo, gente, tá bom, fica em paz, manda ok. Pô, irmão, perdoa. Pô, já fiz alguma coisa pro irmão, perdoa. Ah, mas eu acho que eu tô certo. Não tem problema, pede perdão. Ó, irmão, perdoa. Fiz alguma coisa errada? Perdoa, tá bom? Acabou. Pacificador. Que possamos, 3h59, possamos ser, através dessa palavra, receba o espírito de pacificador na tua casa, no teu lar, na tua igreja, por onde quer que passares. Receba, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra, Deus seja louvado.